Padre Antônio Hofmeister, onde é que o senhor está? Que está voltando na quarta-feira para o Vaticano, era isso que o senhor nos dizia, né? Isso, Andressa. Eu vim ajudar durante a Semana Santa numa missão aqui em Moçambique, por isso que o sinal às vezes também não é o ideal, mas eu estou agora mesmo em Moçambique. Como é que o senhor soube da notícia da morte do Papa Francisco e o senhor acompanhou, viu o Papa desde a saída dele do hospital em março? Não, alguns colegas que moram na mesma casa comigo e onde morava o Papa Francisco, o viram, o encontraram. Eu não tive essa alegria de encontrá-lo depois do retorno do hospital, né? Não o vi. O vi somente nas imagens que todos nós vimos, a bênção ontem, no domingo de Páscoa, as saídas dele nas missas anteriores, quando ele vinha até a praça para saudar o povo, mas não tive a oportunidade de encontrá-lo depois do retorno do hospital. A última vez que eu estive com ele foi um pouco antes dele ser hospitalizado, quando ele encontrou com alguns bispos do Brasil, a presidência da Conferência Episcopal Brasileira, da CNBB, entre eles o nosso cardeal Dom Jaime. Foi no início de fevereiro. Havia uma expectativa de que ele estivesse melhorando, que a saída dele do hospital e a continuidade da melhora dele nos trariam boas notícias, né? E, enfim, ele já estava com idade, estava com vários problemas, mas tinha essa expectativa de melhora. Vocês não tinham também? Sim, Giane. Nós tínhamos toda a expectativa da melhora dele, porque estavam diminuindo também o tempo que ele usava a oxigenação de alto fluxo. Ele já estava em casa já há algumas semanas, praticamente quase um mês que ele havia voltado para casa. Mas o que eu acredito, eu não sei, eu não tenho as informações médicas ainda mais estando aqui longe, mas o que eu acredito é que numa pessoa de 88 anos, todo o tempo do hospital, as sequelas talvez da pneumonia, acabaram a dificuldade para respirar, mesmo que agora estivesse um pouco melhor, acabaram cobrando uma fatura que acabou nos levando o Papa Francisco. Qual é a grande lembrança que o senhor pessoalmente vai ficar do Papa Francisco, mas também o legado para o mundo, para a Igreja Católica, pelo mundo e para quem, a Jane pontuava bem, não precisava ser católico para se identificar e para acompanhar o Papa? Sim. Não, o Papa Francisco foi o primeiro em muitas coisas, não é? Foi o primeiro Papa das Américas, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro que adotou esse nome Francisco, evocando o exemplo de São Francisco de Assis, do pobre São Francisco, que com o Cântico das Criaturas demonstrava também a preocupação com toda a criação, e isso é uma das marcas, eu acredito, do pontificado do Papa Francisco, a preocupação com a ecologia integral, com o cuidado da nossa casa comum, mas também a preocupação com a fraternidade universal. O Papa Francisco, o primeiro Papa que assina um documento conjuntamente com uma autoridade importante do islamismo, uma autoridade muçulmana, o imã do Cairo. Então, tem várias coisas que o Papa Francisco foi o primeiro Papa, foi o primeiro Papa aí numa série de lugares onde, nas viagens dele, onde nenhum Papa havia estado antes. E olha que São João Paulo II viajou muito durante o seu pontificado. Então, para mim, a minha lembrança, né, mais que eu guardarei com certeza no coração, é o carinho que ele tinha com qualquer pessoa. Por exemplo, um padre como eu, que está lá fazendo o seu serviço, né, de intérprete, de tradutor,
que não precisava de nenhuma atenção do Papa, né? Sempre que eu tinha a oportunidade de estar com ele para fazer o intérprete, sempre ao final, depois que despedia a visita ou a autoridade que ele estava recebendo, sempre me cumprimentava, me perguntava como eu estava e me dava um tercinho. Eu ganhei tantos tercinhos do Papa que já muitos dos meus amigos já receberam esses tercinhos também. Sim. Bom, e dentre essas mudanças e esses posicionamentos mais fortes, né, que Papa Francisco tinha, como é que vocês sentem isso permeando a Igreja Católica desde que ele assumiu como Papa? As resistências a esses posicionamentos, mas também as sementes que Papa Francisco plantou. Sim. Não, toda mudança, seja na igreja, seja fora da igreja, toda mudança sempre vai gerar algum tipo de resistência, não é? Então, é claro que as mudanças propostas pelo Papa Francisco, e a gente poderia talvez resumir essa atitude do Papa Francisco com essa expressão que ele usou e que é tão descritiva do seu pontificado, que é uma igreja em saída. Uma igreja que não fique fechada em si mesmo, mas que saia, que vá ao encontro daqueles que estão fora da igreja, daqueles que talvez se sintam excluídos, daqueles que, de alguma maneira, se afastaram. Uma igreja que não fique fechada nas sacristias, mas que vá ao encontro de todos. E nós recordamos, né, a expressão do Papa Francisco na última Jornada Mundial da Juventude, quando ele disse que na igreja há lugar para todos, todos, todos. Isso é claro que é a marca do seu pontificado, mas também gera alguma resistência naqueles que talvez estejam mais acostumados com um modo, uma forma de ser igreja e que tem mais dificuldade em assumir essa nova atitude. O Papa Francisco não mudou nada, e não pode, nenhum Papa pode, não mudou nada da doutrina católica, não mudou nada da fé cristã. O que ele propôs foi uma mudança de atitude, e isso, claro que gerou e gera algumas resistências, mas nós temos muita esperança que o legado que ele deixa seja assumido pelo próximo Papa, não sabemos, né, quem será, mas que seja assumido e que certamente fará diferente. Cada Papa é um dom de Deus para aquele momento da Igreja, né? Certamente fará diferente, mas tomará da herança, do aprendizado desses 12 anos de pontificado do Papa Francisco. Isso eu não tenho dúvida. Ele escreveu até o dia da morte, praticamente, né? Porque não conseguia falar, não tinha a capacidade respiratória mais para falar mais do que algumas frases, como nós ouvimos, mas vou ler um trechinho do que leram por ele ontem. O que escreveu o Papa Francisco: quanto desejo de morte vemos todos os dias em tantos conflitos que ocorrem em diferentes partes do mundo. Quanta violência vemos com frequência também nas famílias, dirigida contra as mulheres ou as crianças. Quanto desprezo se sente por vezes em relação aos mais fracos, marginalizados e imigrantes. Neste dia, gostaria que voltássemos a ter esperança e confiança nos outros. Mesmo naqueles que não nos são próximos ou que vêm de terras distantes, com usos, modos de vida, ideias e costumes diferentes dos que nos são familiares, porque somos todos filhos de Deus. Gostaria que voltássemos a ter esperança de que a paz é possível. Esse é só um trechinho, mas é uma conexão, Padre Antônio Hofmeister, que estando somente dentro dos gabinetes, como a gente diz, não se tem. É uma conexão com a vida real e com as guerras que acontecem no Oriente Médio, que acontecem entre Rússia e Ucrânia, mas também que acontecem no nosso dia a dia, né? Sim, sim. O Papa Francisco, a gente poderia dar a ele esse título, né? O apóstolo da paz. O que ele pediu, o que ele falou sobre a paz
no mundo, nesses conflitos, e também, como tu falaste bem, Andressa, não só Rússia e Ucrânia, não só Israel, Palestina, Israel-Hamas, mas os conflitos mais esquecidos pelo mundo, como em Mianmar, em lugares da África, e, sobretudo, a paz nas famílias. Isso que ele fala, por exemplo, da violência contra as mulheres, contra as crianças, isso é pedir paz nas famílias, paz nas escolas. A violência não é só a violência da guerra. A gente acompanha, e o Papa sempre rezou muito esses atentados que acontecem também em países desenvolvidos, né? E o Papa sempre insistindo a paz, pela paz, né? E não há paz sem nós reconhecermos que somos todos irmãos, e isso o Papa Francisco insistiu muito. Eu recomendo, quem não leu ainda, a encíclica Fratelli Tutti, que significa isso, todos irmãos, que leia. Para que haja paz, nós temos que reconhecer que somos todos irmãos, não adversários, não inimigos. Temos que reconhecer que somos todos irmãos porque temos um Pai comum, que é Deus, né? O Papa Francisco sempre insistiu muito nisso. Padre Antônio Hofmeister, eu e a Andressa comentávamos aqui como as falas, os posicionamentos do Papa Francisco sempre estavam muito ligados ao contexto econômico, político e, por consequência, social também, ao que estava acontecendo. A Andressa falou agora dos posicionamentos dele em relação às guerras que estão acontecendo no Oriente, no Ocidente, guerras armadas, guerras econômicas. Posicionamento muito claro dele, inclusive na mensagem da Sexta-feira Santa, né, em relação ao que está acontecendo na economia mundial. Os outros papas, essa era uma tradição, como era visto esse posicionamento claro dele, que inclusive provocou desavenças ao longo dos anos com o governo do seu país de origem, que era a Argentina? Sim. Bom, sempre ao longo da história, nisso eu tenho que dizer que o Papa Francisco não foi o primeiro, né, a encontrar resistência nas autoridades, digamos assim, civis de alguns países do mundo, né? Se a gente pensar, por exemplo, lá no final do século XIX, quando ainda ninguém falava muito de direitos dos trabalhadores, quando a Revolução Industrial estava acontecendo, o Papa Leão XIII escreveu uma encíclica que na época foi revolucionária, a Rerum Novarum, falando sobre isso, sobre os direitos dos operários, sobre as jornadas de trabalho que não podiam exceder, quando ninguém ainda falava nisso. O Papa Francisco, quando fala dessa economia solidária, que até recebeu esse nome, a economia de Clara e Francisco, por Santa Clara e São Francisco de Assis, mas sobretudo pelo Papa, a economia de Francisco, uma economia solidária, uma economia que não esteja baseada somente no lucro a qualquer custo, né? Uma economia que, claro, vise o lucro, mas não a qualquer custo. O lucro não pode estar acima do ser humano, né? O lucro não pode vir à custa do ser humano, da sua saúde, da sua dignidade. E nisso, o Papa Francisco segue uma longa história de papas que insistiram no que nós chamamos hoje, esse conjunto das encíclicas, chamadas encíclicas sociais, que tratam do tema social, que é a doutrina social da Igreja, né? Começa lá com a Rerum Novarum, em 1891, e praticamente todos os papas desde lá falaram algo sobre o assunto. Os próximos passos agora, o funeral leva alguns dias e já começa diretamente o conclave. O senhor sabe como é que segue agora? Bom, o Papa Francisco mudou algumas normas com relação a isso. Antes se tinha que esperar mais tempo para o funeral, era um mínimo de 9 dias. E, se não me equivoco, eu estou aqui em Moçambique sem os documentos na mão, mas, se não me equivoco, a mudança do Papa Francisco foi para que o funeral ocorresse entre 4 e 6 dias, a partir do dia do falecimento. Portanto, imaginamos que talvez no sábado
sexta, sábado, já tenhamos a missa de funeral do Papa Francisco. Depois disso, o Colégio dos Cardeais, o Camerlengo do Colégio Cardinalício, vai marcar o início das chamadas congregações gerais, que são as reuniões dos cardeais em Roma antes do conclave, e quando estiverem reunidos nessas congregações gerais, os cardeais todos juntos vão definir a data de início do conclave, mas que não pode ser muito mais do que 15, tem que ser, se não me equivoco, tem que ser entre 15 e 20 dias a partir do funeral ou da morte. Eu repito, eu estou aqui em Moçambique, eu não tenho os documentos em mão, mas entre 15 a 20 dias a partir da... É exatamente isso, entre 15 e 20 dias após a morte do Papa. Após a morte, não o funeral. Então, isso, após a morte. Do conclave. Obrigado, Andressa. Imagina, são 252 cardeais, entre eles 8 brasileiros. Dom Jaime, nosso conhecido aqui, arcebispo metropolitano, presidente da CNBB, cardeal, recentemente nomeado pelo próprio Papa Francisco. Mais uma vez, nosso abraço. Muito obrigada, Padre Antônio. Pode falar. Sim. Só um esclarecimento, Andressa. Desses 252, somente entram no conclave, somente elegem o futuro Papa os cardeais que ainda não completaram os 80 anos de idade. Portanto, são se não me equivoco, 138. Agora mesmo, são 136. Ah, pode ser. Eu encontro aqui 138, mas é por aí, deve ter alguma. Dois completaram 80 anos agora em abril, no início de abril. Ah, então é isso. 136 os que não têm ainda 80 anos completos. Aí ficam 7 brasileiros em vez de 8, né? Ficam 7 porque Exatamente, 7 brasileiros, porque Dom Raimundo Damasceno já tem mais de 80. Entendi. Obrigada, Padre Antônio. Na medida do possível, bom retorno para o senhor aí de Moçambique para o Vaticano na quarta-feira. Um abraço. Obrigado. Um abraço, Andressa. Um abraço, Giane. Um abraço aos nossos ouvintes. Um abraço, Padre. Rezemos pelo Papa.